secretário Rafael Brito e presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito de Cacimbinhas, Hugo Vanderlei, vamos anunciar as novas medidas para conter a pandemia de Covid-19 em Alagoas. Nós vamos apresentar a ocupação de leitos do Estado, mostrar como está o comportamento da pandemia ao longo dos últimos dias. Nós estamos fazendo um permanente esforço e um permanente trabalho para acompanharmos diariamente o que ocorre em Alagoas. Por isso, resolvi fazer essa manifestação hoje, ainda no domingo, porque cada minuto nesse momento ajuda a salvar vidas, cada hora é importante e cada dia significa também muito para que a gente recolha um melhor resultado adiante e possa ir levando o Estado ali no enfrentamento a essa pandemia, no limite da necessidade e sempre priorizando salvar vidas das pessoas, observando a circunstância e a peculiaridade de cada parte de Alagoas, para que a gente tenha um enfrentamento eficaz e que permita que Alagoas chegue até o final dessa pandemia como a gente chegou até aqui, como um dos estados, né, Alexandre, onde há menos mortes por grupo de 100 mil habitantes, um estado que se propõe a oferecer tratamento de saúde a quem adoece, a fim de recuperar as pessoas, o maior número de pessoas possível de ser recuperada, de maneira que a gente faz esse trabalho nesse domingo com esse intuito. Então, inicialmente, eu queria passar a palavra para o secretário Fabrício Marques para que ele possa apresentar o plano de distanciamento social controlado e como vem evoluindo a doença em Alagoas. Boa tarde a todos e a todas. Apresentar aqui. Boa tarde a todos e a todas. Apresentar agora a nossa matriz de distanciamento social controlado, nosso plano, como ele vem se comportando. A gente fechou ontem mais uma semana epidemiológica, que vai sempre de domingo a sábado. Novamente aqui, bem rapidamente, as dimensões que a gente considera para a tomada de decisão são as dimensões de capacidade hospitalar instalada, evolução de óbitos por semana epidemiológica, taxa de crescimento da Covid aqui no estado. Aqui as definições das bandeiras de classificação de risco, desde a vermelha, que é risco elevado, até a verde, que é um risco controlado para a convivência com a pandemia. Aqui os indicadores que são usados para a classificação das bandeiras, ou seja, aqui na capacidade hospitalar instalada nos três indicadores que a gente utiliza para a classificação de bandeira do estado e das regiões do estado. A dimensão de evolução por óbito por semana epidemiológica, são os outros dois indicadores, que é o número de óbito e taxa de letalidade. E o último indicador dos 6, que é a taxa de crescimento da Covid, que é o último dos 6 indicadores que a gente utiliza, sempre nesse caso aqui, comparando a última semana, que é a que fechou ontem, no sábado, com as 4 semanas anteriores, para a gente ver o resultado entre as 5 semanas, as últimas 5 semanas, como está evoluindo o crescimento da Covid aqui no estado. Aqui é o indicador, que é o indicador de ocupação de leitos com respiradores, que é um conceito um pouco mais amplo do que UTI, UTI e leitos de retaguarda com respirador, como tem evoluído nas últimas semanas. Então, a gente já estava em crescimento desde o início, desde o final do ano de 2019, mas nas últimas 2 semanas, essa taxa de ocupação, apesar do enorme esforço de ampliação de leitos que o Estado recentemente já tinha adotado, mas que foi fortalecido recentemente, mesmo assim, a taxa de ocupação se acelerou muito nessas últimas 2 semanas, Não é diferente do que aconteceu no Brasil inteiro. Aqui, além do leito com respirador, a gente considera os leitos clínicos. Então, outro indicador, que são os indicadores de taxa de ocupação de leito geral, inclui tanto com respiradores como os leitos clínicos, também teve um forte crescimento nessas últimas 2 semanas. Saímos praticamente aí de 40 e poucos % de ocupação e já atingimos quase 70% de ocupação em apenas 2 semanas, também apesar de todo o esforço de expansão da oferta de leitos. Terceiro indicador, que é a evolução de óbito, a evolução de leitos por 100 mil habitantes. Alagoas, que fez um esforço enorme, nós temos mais de 10 leitos por 100 mil habitantes, talvez
o maior do Brasil, um dos maiores do Brasil, desde há muitos meses já garantindo essa oferta. E aqui, que é o quarto indicador, que é um indicador muito importante que a gente observa, que é a evolução de óbitos por semana epidemiológica, né? Alagoas, que chegou a ter 226 óbitos por semana epidemiológica no passado, teve uma queda muito forte, se manteve em um patamar baixo por praticamente 12, 13 semanas, vem tendo um crescimento aí nessas últimas semanas, mas de forma muito acelerada nessas últimas 2 semanas. Nós saímos de 72 óbitos, por exemplo, na antepenúltima semana, e chegamos semana passada com 106 óbitos, que fechou ontem, ainda passível de alguma atualização aqui. Esse número deve ser um pouco maior ainda no fechamento desses dados durante a semana. Então, um crescimento aí de praticamente 50% a gente teve em 2 semanas, e foi um gatilho importante aqui para a tomada de decisão do Estado. Aqui a divisão, né, dos óbitos, tanto por Maceió quanto pelo interior, que a evolução em Maceió. Maceió já estava em uma certa estabilidade do número de óbitos há pelo menos 11 semanas, em certa estabilidade, e teve já a semana que fechou ontem também, teve um crescimento aí de 25% pelo menos do número de óbitos da penúltima semana para essa última semana que finalizou ontem. O interior, que também, né, passou por um estágio muito próximo, muito parecido com o Maceió, com queda, com crescimento, mas no nível estável ali de crescimento, e também nas últimas 2 semanas, o interior também, ou seja, o estado, exceto o Maceió, teve um crescimento aí muito forte nessas últimas 2 semanas, também, diferentemente da estabilidade que tinha se comportado aí desde o início do ano. Aqui o comparativo, Maceió interior, ou seja, ambos começaram a crescer aproximadamente 13 semanas atrás, depois apresentaram uma certa estabilidade, mas claramente nessas últimas 2 semanas houve uma nova aceleração do número de óbitos que nos trouxe esse momento aqui com muita preocupação. Aqui é um dados do fechamento do mês que a gente sempre apresenta, né, os dados mensais, com as atualizações. O mês de fevereiro, mesmo tendo menos dias do que o mês de março, do mês de janeiro, Maceió teve aproximadamente 130 e passou a ter 131 óbitos, mesmo com menor número de dias, ou seja, de janeiro para fevereiro, e já teve nesses 6 primeiros dias do mês, que fechou ontem, 45 óbitos, enquanto o interior teve em janeiro 151, cresceu para 180 e já teve aproximadamente 50 óbitos, na realidade 49 óbitos já confirmados nesses 6 primeiros dias do mês. Aqui a evolução da taxa de letalidade, que é um dos indicadores que a gente utiliza também, que teve uma muita queda, mas a gente vai mostrar um pouquinho na planilha à frente que teve um ligeiro crescimento aí nessas últimas 2 semanas. Outro indicador, que é a evolução da razão de casos ativos por caso recuperado, que o indicador é o 6º que a gente utiliza na nossa matriz de avaliação de risco. E aqui, com base nas bandeiras que foram demonstradas e nos critérios que a gente utiliza, a classificar as bandeiras de classificação de risco de cada um dos 6 indicadores. Mas eu vou passar um pouquinho aqui para a gente ter uma noção da evolução dessas classificações, pelo menos aí nas últimas 25 semanas, como é que tem evoluído. Então, o indicador taxa de ocupação de leitos com respiradores, que a gente ficou em quase todas essas últimas 25 semanas com a classificação verde, que a gente considera como um risco controlado, nessa última semana a gente teve, apesar do forte aumento da oferta de leitos com respiradores, a gente teve um crescimento expressivo, como nunca antes ocorrido na pandemia. Talvez só no início da pandemia, ainda quando a gente tinha bem menos leitos do que a gente tem hoje. A gente teve um crescimento da ocupação de leitos com respiradores de 53% para 74% em apenas uma semana, apesar do forte crescimento de leitos com respiradores durante essa semana. Então isso é um ponto de atenção. Os leitos em geral, que incluem leitos com respiradores, os leitos clínicos, também acompanharam esse crescimento. Normalmente isso acontece primeiro nos leitos com respiradores, mas ele acompanhou, saiu de 53,9%, 54% para quase 67%, muito próximo da classificação que a gente considera como laranja, que é um risco médio, né? Fechando com 66%.
Quantidade de leitos com respiradores por 100 mil habitantes, a gente manteve nesses últimos períodos, né? Acima de 10 leitos por 100 mil habitantes. O indicador óbito por semana epidemiológica também fechou no vermelho, com a classificação de alto risco, ou seja, foi a semana, entre as 5 semanas anteriores, a que teve o maior número de óbitos. A gente, inclusive, teve uma aceleração de 72 para pelo menos 106, esse número ainda deve ter alguma atualização durante a semana. A taxa de letalidade também tem se acelerado, ou seja, o número de óbitos em relação ao número total de casos, e a razão de casos ativos por semana, por casos recuperados, também fechou essa última semana com classificação vermelha, o que significa que ela foi a pior entre as 5, né? Que teve o maior número de casos ativos por caso recuperado entre as últimas 5 semanas. Então, dado esse cenário, e depois de ouvir toda a área da saúde, depois de um longo debate em torno desse tema, o Estado e o governador vai apresentar, tomou a decisão de fazer uma classificação de risco, né, do mapa de distanciamento social, de acordo com a seguinte divisão. Praticamente, né, basicamente toda a região do Sertão e do Agreste passa, a partir da meia-noite de hoje, para a bandeira vermelha, e todas as demais regiões também fazem a transição da bandeira amarela para pelo menos já a bandeira laranja, já a partir da meia-noite de hoje. Vou passar para o governador. Então essa é a apresentação que o secretário Fabrício Marques acaba de fazer. A gente observa basicamente duas coisas. A primeira é que a ocupação de leitos, ela segue em crescimento, mesmo com o Estado abrindo leitos. Vale informar que nós estamos com o maior número de leitos de UTI que já tivemos nessa pandemia. E não temos falta de leitos clínicos. Estamos trabalhando, inclusive, para ampliar mais o número de leitos. É óbvio que numa pandemia dessa natureza é fundamental que os trabalhos sejam feitos em várias vertentes. Mas Alagoas, que tinha 186 leitos de UTI antes dessa pandemia, já abriu 308 novos leitos exclusivos para a Covid em todas as regiões do estado. Leitos que foram feitos no Hospital Metropolitano, no Hospital da Mulher, no Hospital Regional do Norte, no Hospital Regional da Mata, que são hospitais novos entregues nesse período, leitos nos hospitais privados, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais municipais, de maneira que a gente tem um trabalho integrado, um trabalho próximo dos municípios alagoanos, para fazer, ao longo desse último ano de pandemia, para o maior esforço em criação de leitos que esse estado já viu. Mesmo com tudo isso, nessa segunda onda que acomete o país inteiro, nós estamos vendo a ocupação crescer. Ainda hoje, né, secretário Alexandre, Alagoas talvez seja um dos estados que estejam ainda em condição de oferecer leito à população. Mas é fundamental que o cidadão ajude, que o cidadão colabore, que a gente interrompa um pouco algumas iniciativas, de maneira que a gente consiga garantir às pessoas que quem adoecer será tratado e reduzir um pouco o contágio da doença. Se as pessoas se contagiarem muito fácil, se essas novas cepas forem mesmo mais contagiosas do que as anteriores, nós teremos mais dificuldade. E por que estamos fazendo essa mudança aqui hoje? E eu queria, secretário Alexandre, secretário Fabrício, aproveitar essa oportunidade para dizer às pessoas que é fundamental a gente fazer um esforço de isolamento nesse momento. Sobretudo porque estamos muito próximos da vacina. Era isso que eu queria conversar com o cidadão nesta tarde. Até o final do mês de março, até o dia 31 de março, o estado de Alagoas espera, em o Ministério da Saúde cumprindo o cronograma de entrega das vacinas, que fora pactuado com os estados brasileiros, a gente espera entregar todas as vacinas necessárias para oferecer a primeira dose a todo mundo que tem 65 ou mais do que 65 anos de vida. E durante o mês de abril, a gente espera concluir a imunização desse público de 65 ou com mais de 65
e todas as pessoas com mais de 60 anos. Por que esse período é tão importante? Quando a gente imunizar as pessoas com mais de 60 anos, nós vamos ver despencar ao mesmo tempo o contágio, o uso da capacidade hospitalar instalada, e vamos ver despencar o número de mortes. Isso é muito importante que a gente diga ao cidadão alagoano e que a gente comunique com o povo brasileiro. Na outra onda dessa crise, nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos horizonte para sair dela, e agora nós temos, mas nós precisamos salvar vidas. Nós precisamos conversar com o cidadão para dizer para ele o seguinte: olha, você que tem comorbidade, você que tem mais de 60 anos, se proteja, não adoeça agora, não vá para um leito de UTI, porque infelizmente, quando as pessoas chegam a um leito de UTI, uma parcela significativa delas não volta. Abrir leito em hospital não é cura, abrir leito em hospital não é vacina. A gente precisa prevenir que as pessoas adoeçam nesse momento, até que a gente consiga imunizar os grupos de risco. Eu queria falar para vocês, nos Estados Unidos, onde eles já vacinaram cerca de 16% da população, o contágio diminuiu 75% em algumas faixas etárias. Aqui no Brasil, para as pessoas que já se vacinaram lá no estado de São Paulo, um estudo recente publicado, com mais de 90 anos, o número de mortes depois da vacinação caiu 90%. Ou seja, quem se vacina tem muito mais chance de escapar da doença. E nós estamos bem perto. O Brasil vai distribuir cerca de 25 milhões de doses ao longo do mês de março. Com essas doses, nós vamos conseguir imunizar, até 31 de março, o Estado vai distribuir aos municípios as vacinas necessárias para imunizar todas as pessoas com 65 anos ou mais. Durante a próxima semana, já vamos começar a imunizar as pessoas com 76 e 77. E gradativamente chegarmos até 65 anos ao final do mês. Por isso é um chamamento. Vamos fortalecer as medidas de isolamento. O Estado está passando o Agreste e o Sertão para a área vermelha, sobretudo porque essas regiões correm o risco de ter uma segunda onda mais veemente do que a primeira. Isso já está, presidente Hugo Vanderlei, acontecendo no Sertão de Alagoas. O Sertão de Alagoas já teve, nessa segunda onda, mais mortes do que na primeira onda, em semana epidemiológica. Por que isso ocorre? Como no Sertão de Alagoas há um isolamento natural, tem muita gente que mora na zona rural, muita gente não foi contaminado na primeira onda e foi contaminado agora. Isso faz com que o número de óbitos cresça. O mesmo acontece no Agreste. O Agreste explodiu a quantidade de casos, muito mais gente. Quando você coloca separado por região, a gente observa que o número de casos no Agreste cresceu muito. Se cresce caso, cresce internação hospitalar. E crescendo internação hospitalar, cresce também o número de mortes. Então era muito importante colocar isso para as pessoas, que a saída para essa crise é vacina, é a saída para a crise sanitária e a saída para a crise econômica. Estamos bem próximos dela, mas precisamos chegar a imunizar o grupo de risco. Por isso colocamos Agreste e Sertão na fase vermelha, que restringirá uma série de atividades que eu vou passar para o secretário Alexandre Aires explicar, e eu volto para conversar um pouco com vocês. E todo o restante do estado, que estava na fase amarela, na fase laranja, que também restringe mais algumas atividades, a fim de reduzir a aglomeração, a fim de reduzir a velocidade do contágio, com o objetivo único de salvar mais vidas. O objetivo do estado de Alagoas, na iminência de vacinar o seu povo, é salvar o maior número de vidas possível. Eu queria falar para o povo de Alagoas o que passa pela nossa cabeça nesse momento. Na nossa cabeça passa o seguinte: se tudo correr bem, nos próximos 60 dias, nós vamos imunizar as pessoas que correm mais risco de morte. Nós vamos
tirar daquelas pessoas a chance de morrer. Morrer não volta mais. Adoecer agora significa correr o risco de morrer na fase final dessa pandemia para as pessoas que correm mais risco. É óbvio que ainda vamos levar um prazo maior para vacinar as pessoas de 50, de 40, de 30, e tem gente nessas faixas que morrem. Gente que tem menos capacidade de resposta do sistema imunológico, gente que tem outras comorbidades, mas cerca de 70% a 80% das mortes se concentram no público acima de 60 anos. De maneira que, se nós imunizarmos nos próximos 2 meses, e por isso, né, secretário Alexandre, nós temos transformado o nosso trabalho numa única toada em busca de vacina. Na semana passada eu fui a Brasília. Se tiver vacina para vender, o Estado vai comprar. Nós temos, no Fórum de Governadores do Brasil, cobrado uma estratégia nacional para ampliar a velocidade de vacinação das pessoas, porque sabemos, pelos nossos próprios números, pelos números de outros estados do Brasil e pelos números de mundo afora, que quando imunizamos as pessoas, a gente observa imediatamente cair o número de mortes. Então, com o objetivo de salvar vidas, nós vamos fortalecer as medidas de isolamento, as medidas de distanciamento social, reduzir um pouco as possibilidades de aglomeração. Obviamente isso não é sem custo algum, mas isso é necessário para salvar vidas, como forma de, nesses próximos dias, ampliarmos decisivamente a vacinação. Então eu queria passar para o secretário Alexandre Aires, para que ele fizesse calmamente, didaticamente, o que significa a mudança da fase amarela, em que estamos em toda Alagoas, para a laranja primeiro e depois para a fase vermelha. O que muda, para que as pessoas possam compreender: Agreste e Sertão vão para a fase vermelha e o restante de Alagoas, sul e norte, Mata e região metropolitana e capital vão para a fase laranja. Aí, secretário, depois eu faço alguns comentários mais. Boa tarde, governador, colegas secretários, prefeito Hugo Vanderlei e todos que estão assistindo a gente, servidores aqui, imprensa em geral. Eu queria iniciar dizendo que da última quinta-feira, quando nós baixamos o último decreto, governador, até esse domingo, com essa reunião extraordinária que o senhor convocou ainda hoje pela manhã para a gente discutir os números, a gente tem trabalhado incessantemente com o objetivo de ampliar o número de leitos, mas temos observado um demasiado descumprimento por parte da população. A população alagoana ainda não entendeu o seu papel de protagonismo nesse desafio. E o nosso objetivo não é prejudicar os segmentos econômicos, o nosso objetivo não é fazer com que o justo pague pelo injusto. Então nós passamos hoje todo o dia reunido, discutindo, ouvindo os técnicos da saúde para a gente encontrar soluções que diminuam as aglomerações, mas que a gente também não prejudique os segmentos econômicos, principalmente aqueles que têm procurado trabalhar corretamente. Então, hoje nós anunciamos, a partir de agora, para a sociedade que Maceió passa para a bandeira laranja, e isso vai acarretar algumas modificações no último decreto da quinta-feira. Especificamente, o setor de bares e restaurantes só vai poder funcionar das 6 da manhã até as 20 horas, durante todos os dias de segunda a sexta-feira. Eu chamo a atenção para esse dado, porque de segunda a sexta-feira, de 6 da manhã às 20 horas. Nos finais de semana, todos os bares e restaurantes deverão ficar fechados aqui na capital alagoana e nas demais regiões que passam para a fase laranja, aqui em Alagoas. Um outro dado que eu queria também trazer, uma outra informação, é que as igrejas e academias só poderão funcionar com 30% da sua capacidade. A gente está reduzindo de 60% para 30% o funcionamento desses setores. E como modificação também, governador, e fazendo uma reflexão, falando para as pessoas que estão assistindo,
a gente tem acompanhado um descumprimento muito grande, principalmente pelas pessoas de maior poder aquisitivo, que têm passeado nas lagoas alagoanas, usando as marinas, os clubes náuticos. Então, como medida educativa e pensando na proteção preventiva também, pensando na proteção e na preservação de vidas, a gente está determinando, através desse decreto baixado pelo senhor, o fechamento das marinas nos finais de semana. Então, marinas e clubes náuticos estão fechados nos finais de semana aqui em Alagoas, de uma maneira geral. No que diz respeito às regiões que passam para a fase vermelha, a gente está falando aí de todo o Agreste e de todo o Sertão. Eu queria também dizer, governador, que só essa semana, por determinação do senhor, eu estive 2 vezes em Arapiraca. Na segunda-feira e na sexta-feira, nós estivemos no município de Arapiraca discutindo maneiras de ampliarmos o número de leitos, mas observando também o comportamento da população dessa importante cidade alagoana. Então, diante do aumento do número de casos e do tensionamento da rede hospitalar na cidade de Arapiraca, na cidade de Santana do Ipanema e na cidade de Palmeira dos Índios, que são as 3 principais cidades da região agreste e da região sertaneja, nós estamos passando essas regiões da fase laranja para a vermelha e determinando o fechamento de bares e restaurantes durante o período de vigência do decreto. Então, bares e restaurantes no Agreste e no Sertão, a partir de meia-noite de hoje, também estão fechados, só podendo funcionar em sistema de delivery. Academias de ginástica também estão fechadas na bandeira vermelha, na região do Agreste e do Sertão. E o comércio, numa tentativa de que a gente não prejudique os segmentos econômicos e que tente, mais uma vez, tomar medidas restritivas que conscientizem a população, nós estamos mantendo o funcionamento do comércio não essencial, com exceção do final de semana. Então, nas regiões Agreste e do Sertão, nos finais de semana, que estão na bandeira vermelha, nos finais de semana, o comércio não essencial não poderá funcionar. Queria só finalizar esse esclarecimento, governador, dizendo que essas medidas elas são dinâmicas e que se a população não entender, e aí vai esse recado para os estabelecimentos comerciais que hoje ainda permanecem abertos em qualquer região do estado, e para a população em geral. Nós precisamos entender de uma vez por todas o papel de protagonismo que o cidadão tem no enfrentamento à pandemia. A gente vai continuar aqui lutando, ampliando leitos dentro da nossa capacidade, mas uma coisa que já ficou clara é que a velocidade de transmissão do vírus é muito maior do que a nossa capacidade de expansão hospitalar. Então a gente precisa da contribuição de todos os alagoanos nesse momento. Essas foram as ponderações do secretário Alexandre Aires. Eu queria também conversar um pouquinho com o cidadão alagoano para fazer uma reflexão geral, antes de passar a palavra aqui ao presidente da Associação dos Municípios, Hugo Vanderlei, para a gente dialogar um pouco, Hugo. Eu acho que isso é válido também. Tem muita gente nos assistindo, prefeitos do interior, os moradores, as pessoas que precisam tomar conhecimento de como isso se dará por toda Alagoas. Mas antes eu queria colocar que ao longo desse último ano, alagoanos e alagoanas, nós fizemos a maior expansão de leito da história do estado. Alagoas fez e o mundo fez. Ninguém é capaz de expandir tantos leitos se a população não colaborar, não se contaminando, não adoecendo tanto, porque as pessoas vão para o hospital e precisam ser tratadas para se recuperar. Deixa eu contar um caso para vocês. No início dessa pandemia, a doença era tão desconhecida para a ciência, para a medicina especialmente, que as pessoas, ao chegarem com um caso grave no hospital, ficavam 3, 4, 5 dias, às vezes chegavam à morte rapidamente, presidente Hugo. E aquilo, morreu o cidadão, porque não se sabia direito tratar, abria um leito.
e outra pessoa ia para o leito. A partir daí, a medicina foi descobrindo como tratar as pessoas. Hoje, pessoal, enquanto a média de ocupação do leito no início, lá atrás na pandemia, era 6, 8 dias, hoje tem muita gente passando mais de 30 dias no leito de UTI. O que significa quando a gente luta 30 dias para salvar uma vida? E temos que salvar cada uma. Temos que salvar cada uma. Quando a gente luta 30, 40 dias para salvar uma vida, isso faz com que uma pessoa ocupe aquele leito por todo esse período. Não é simples nesse cenário. E cada vez que a medicina se aperfeiçoa, que surge um outro protocolo de tratamento, que os médicos buscam outras alternativas, como nós temos buscado, com equipamentos de ponta, com novos medicamentos, com tratamentos renais, inclusive, para pacientes específicos, com a articulação dos esforços para quem tem problemas cardíacos, para quem tem câncer, para quem é muito mais idoso, as pessoas de mais idade. Quando a gente aprende, a gente passa mais tempo tratando a pessoa. Isso significa salvar vidas, que eu, como governador do estado nesse momento, tenho acompanhado várias, em Alagoas inteira. Alguns casos de morte, outros casos de pessoas que sobreviveram. E isso faz com que a gente compreenda a cada dia a importância do isolamento nessa fase final antes da imunização das pessoas que correm maior risco de morte, que é exatamente o grupo com 60 anos ou mais. Por isso é fundamental que a gente, no Agreste e no Sertão, viva dias em que, com a aglomeração reduzida, a gente possa reduzir também o contágio, por consequência, reduzir a quantidade de pessoas que precisam de um hospital para poder tratar quem adoece gravemente, enquanto a gente vacina as pessoas. O mesmo em Maceió e nas outras regiões que estão em fase laranja. Então eu queria fazer um convite ao cidadão, para que a gente, nessa fase final, você que está cansado, que não aguenta mais ficar em casa, que tem vontade de fazer alguma coisa, se lembre que mesmo que se você for jovem, e a doença em você, se você vier a pegar, talvez não traga tantos danos, talvez até você já tenha tido, né, Alexandre? Talvez você já tenha tido, e ache que não pega novamente, mas o problema é que a aglomeração leva a doença para quem é suscetível a desenvolver casos mais graves. E essas pessoas podem vir a ocupar um leito de UTI e podem chegar à morte. O Brasil, pessoal, já perdeu mais de 254 mil vidas. Só nos 264 mil vidas. Só nos últimos 10 dias nós perdemos mais de 10 mil vidas no Brasil. Aqui em Alagoas, a gente tem conseguido, assim, numa luta diária, ter um número de mortes por grupo de 100 mil habitantes bem menor do que a média nacional. Bem menor do que a média nacional. Entretanto, a gente precisa levar adiante esse trabalho feito até aqui. Então eu queria dizer para vocês, nós buscamos uma decisão no dia de hoje que respeitasse a ciência, que levasse em consideração a necessidade de salvar vidas e a iminência da vacina, construindo também, por outro lado, as condições para que o Estado possa ir adiante e possa enfrentar a pandemia de cabeça erguida. Presidente Hugo Vanderlei, é fundamental o trabalho integrado das cidades. O que o senhor, como presidente da AMA, tem sentido, tem conversado com os prefeitos, como eles têm se posicionado, para que as pessoas possam saber disso também e como nós vamos trabalhar integradamente? Boa tarde a todos. Os prefeitos estão atentos ao crescimento, grande crescimento do número de casos no estado de Alagoas, da ocupação de leitos, desde o início da pandemia. Junto ao secretário Alexandre Aires, nós temos feito um debate intenso de quais medidas devemos tomar. Essa mudança, nova mudança de fase, infelizmente, que nós anunciamos hoje, a menos de 7 dias do último decreto, é necessária para que a gente possa estancar esse número
de pessoas internas. O estado de Alagoas, nós sabemos, fez um grande esforço, até inédito, né, no nosso estado, em todo o país, construindo hospitais, dobrando o número de leitos no estado de Alagoas. Mas se continuarmos nessa velocidade, será impossível que a gente possa atender todas as pessoas que terão necessidade de serem internadas. Então os prefeitos, muitos já se anteciparam, né, com medidas inclusive mais duras do que o decreto que hoje está sendo aqui anunciado. Inclusive, caso seja necessário, os prefeitos de cada cidade têm autonomia e também tomarão as medidas que devem ser tomadas. E nós vamos continuar trabalhando assim de forma integrada para que a gente possa o quanto antes sair dessa situação. E como disse o governador, nós temos uma luz no fim do túnel muito próxima, que é a vacinação. Já está comprovado nos países onde a vacinação avança de forma mais acelerada que o número de mortes na faixa etária vacinada praticamente diminuiu, praticamente não tivemos morte. Então os municípios estão preparados. O secretário Alexandre Aires tem sempre acompanhado esse trabalho de vacinação e nós vamos trabalhar para, em meados de abril, até abril, caso o governo federal cumpra com o cronograma de vacinação, que a gente possa vacinar todas as pessoas acima de 65 anos. E assim, quando chega a vacina, nós vamos avançar para que a gente possa vacinar todo o grupo de risco, que são as pessoas mais suscetíveis de internamento e de mortes, e também avançar para as outras faixas etárias, para que a gente possa, de uma vez por todas, voltar a viver, como fala o governador, um novo normal. Então, nós pedimos a compreensão de toda a população, pois é necessário, repito mais uma vez, tomar essas medidas para que a gente possa salvar vidas. E se Deus quiser, nos próximos meses, logo mais em abril, quando vacinarmos os idosos e as pessoas acima de 60 anos, a gente possa novamente flexibilizar. E claro, devemos contar com a cooperação de todos, da população, para que a gente não tenha que nos próximos dias, mais uma vez, regredir de fase. Nesse anúncio agora do governador, Agreste e Sertão já entram para a fase vermelha, a região metropolitana, Litoral Sul, Litoral Norte, ainda permanecem na laranja. Não, saem da amarela e vão para a laranja. Saem da amarela e vão para a laranja. Mas caso continue de forma acelerada o número de internamentos e de contágio, à medida que forem necessárias ser tomadas pelos prefeitos e também tenho certeza pelo governador, serão tomadas, pois em primeiro lugar, desde o início dessa pandemia, em primeiro lugar para nós está a vida. Muito bem, presidente. Eu queria aproveitar a sua fala, Hugo, para dizer às pessoas, e certamente tem muita gente nos assistindo nas cidades, que todas as medidas que forem tomadas pelos prefeitos, que adicionem ao decreto algumas iniciativas, contarão integralmente com o apoio do governo do estado. Por exemplo, medidas com relação a praias, a feiras livres, a parques, a logradouros públicos, medidas que são mais afeitas às prefeituras, horários de circulação, feiras livres, como falei, medidas com relação ao transporte público urbano, principalmente na capital, que precisa bastante desse tipo de medida, contarão integralmente com o apoio do governo do estado, com as forças de segurança para a fiscalização, de maneira que a gente leve adiante o combate à pandemia em Alagoas em um nível que permita que a gente salve vidas por aqui. De maneira que eu queria agradecer a todos que acompanharam essa transmissão, dizer que esse é um domingo diferente para o alagoano, mas é um domingo importante. Nós estamos há aproximadamente 2 meses, no máximo, de imunizar o grupo de risco para essa doença. Portanto, nesse período, a gente precisa estar muito atento. Não corra o risco de ver a sua mãe, o seu pai, de ver o seu vizinho adoecer, precisar de um leito de UTI e ter muita gente doente ao mesmo tempo e ele ter dificuldade.
principalmente uma semana antes dele tomar a vacina. Só sabe o que isso significa quem perdeu alguém. E aqui em Alagoas já foram mais de 3.000 mortes. 3.000 mortes. Se a gente puder salvar vidas agora, nessa fase final, antes da vacinação desse grupo de risco, será muito importante para o nosso estado. Por aqui, pessoal, já vacinamos mais de 120.000 pessoas em primeira dose. Já vacinamos mais de 30.000 pessoas em segunda dose. E nos próximos meses, nós vamos vacinar 250, 400.000 pessoas. Isso vai fazer os números da pandemia caírem decisivamente. Mas nessa hora é importante você colaborar. É importante a Alagoas estar unida. O secretário Alexandre Aires falou aqui que, poxa, tem gente que não colabora. Eu confesso, secretário Alexandre, que eu não consigo compreender algumas atitudes. Não consigo. Eu não consigo compreender como as pessoas, vivendo um momento como esse, não se preocupam com o outro, não cumprem o seu papel, ou tratam com desdém a vida alheia. Esse tipo de coisa, num momento como esse, é inaceitável. Não há espaço para flexibilizar a importância de uma vida, muito menos ainda de muitas vidas. Por isso a gente está tomando essas medidas e está trabalhando duro para trazer vacina e para oferecer tratamento a quem precisa. Alagoas é um estado, meus amigos e minhas amigas, pequenininho, é um estado pobre do Nordeste brasileiro, mas é um estado que tem se agigantado nesse momento. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos meus da escola e eles me perguntavam atônitos a respeito de tudo isso que acontece em Alagoas e no Brasil e no planeta todo. Mas Renan, como é que a gente vai sair dessa pandemia? E eu falei para eles, olha, nós vamos sair dessa pandemia como saímos de outras doenças, com vacina. Mas antes de vacinarmos todo mundo, temos que tratar das pessoas que adoecem. E eu falei para ele assim, você imagina, se essa Alagoas de hoje fosse a do passado, uma Alagoas que não tinha hospital, uma Alagoas que tinha apenas um hospital para praticamente atender todo o estado, nós estaríamos, meus amigos e minhas amigas, vivendo aqui em Alagoas o que outros estados do Brasil viveram. Mais ou menos um filme de terror. Por isso, e para que isso não chegue nem perto de nós, vamos fazer a nossa parte. Vamos cobrar o apoio de todo mundo que não faz. Se você é um cidadão que se preocupa, cobre quem não se preocupa. Se engaje. A Covid-19, eu disse na última transmissão e queria repetir aqui, Alexandre, não é uma doença individual. O cidadão morre do coração. Ah, mas ele era fumante, ou ele vinha de uma família que as pessoas tinham muitos problemas cardiovasculares. E aí, fumou a vida inteira, nunca fez atividade física, se alimentava mal, bebia muito, morreu do coração. Essa é uma doença individual. Ele poderia ter tomado muitas medidas para salvar a sua própria vida, mas a Covid não. A Covid, às vezes, uma pessoa está em casa, sem sair há muitos dias, só porque um filho leva uma pessoa na casa, vai que acontece ali uma conversa, um espirro, um contágio, aquela pessoa pega uma doença coletiva, ocupa um leito de UTI, passa 30, 40 dias, impede que outras pessoas sejam tratadas nesse período, porque o leito de UTI só cabe um, pessoal. Só cabe um. Não dá para colocar dois. Não dá para colocar dois. Só cabe um. E depois desses 30 dias a pessoa sobrevive, ou infelizmente morre, de uma doença coletiva, que ela não fez absolutamente nada para pegar essa doença. Eu queria dizer que o decreto vai até a terça-feira da semana que vem.
até meia-noite de segunda para terça-feira. E nós vamos começar a tratar o decreto dessa maneira, sempre às terças-feiras, entre segunda e terça-feira das semanas. Mas se precisarmos voltar antes para conversar com o cidadão, nós voltaremos, porque nós estamos trabalhando assim em tempo integral para fortalecer a vacinação, para tratar quem adoece e para informar o cidadão que nós precisamos estar juntos, integrados no combate a essa pandemia. Eu queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, para dizer que muita gente tem dúvida, pessoal. Isso é importante que seja dito. Se o governador nessa hora precisa estar aqui conversando com você, ou pode estar escondido, achando que a pandemia vai passar sem que ele nada faça. Eu não tenho essa dúvida. Eu vou estar ao lado dos alagoanos e ao lado daqueles que entendem que cada vida importa muito para todos nós. Muito obrigado. Boa noite para você que também foi surpreendido no final da tarde desse domingo por uma coletiva, né? O anúncio da coletiva aí do governo do estado para falar sobre as novas medidas restritivas, né? As novas medidas de distanciamento social no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Só um recado para você que já acompanhava a gente pelo Instagram, a gente vai precisar desconectar porque o formato de tela aí tá diferente, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta no Instagram. Enquanto isso, a gente fica por aqui no YouTube para repercutir esse anúncio, né, do governo do estado, Max Cavalcante. Por quê? Porque na última quinta-feira, dia 4, o governador Renan Filho convocou uma coletiva de imprensa para anunciar medidas restritivas já diante do avanço da ocupação de leitos aqui no estado, leitos exclusivos para a Covid-19, principalmente os leitos de UTI. A gente estava aí numa faixa de 70% de ocupação na quinta-feira. E hoje o governador surpreendeu, né, até a imprensa. A gente costuma ter esses avisos antes, mas a gente foi surpreendido no final da tarde desse domingo com esse anúncio para, mesmo com a vigência ainda do decreto que regrediu todo o estado para a fase amarela, anunciar novas medidas ainda mais restritivas, até porque nós temos um avanço considerável de óbitos. Hoje, nós chegamos ao pico de mortes nessa segunda onda da Covid-19 aqui no estado. Na última semana epidemiológica, essas últimas 2 semanas, na verdade, nós crescemos em 50% o número de mortes pela Covid-19 e hoje nós chegamos a 81% da ocupação das nossas UTIs exclusivas para a Covid-19 ocupadas. Ou seja, o governo, diante de todo esse cenário, resolveu voltar à fase vermelha, né, a mais restritiva, o Agreste e o sertão do estado, e aqui a capital, litoral e zona da mata, a fase laranja de distanciamento social. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, tirar as dúvidas do que vai poder funcionar dentro dessas fases, né, Max? É verdade. Boa tarde, Lúdia. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente. E o que mais impressiona, eu acho que é a velocidade, né, com que as coisas estão acontecendo. Se no dia 4, né, ou seja, há 3 dias atrás apenas, a gente tinha mudado para a fase amarela, né, e agora a gente já avança, né, tem várias situações no estado, né, cada lugar tem uma situação, sul e norte, né, capital e outras regiões da mata também, né, aí já vou avançando para a laranja, né, e o sertão e o agreste na vermelha. A gente já viu agora no pronunciamento, você acompanhou com a gente, que existem algumas modificações no decreto anterior, até no decreto da fase vermelha também, né, algumas coisas vão ser diferentes, né? Por exemplo, o comércio no Agreste e no Sertão vai funcionar de segunda a sexta e não no final de semana. Isso aí é uma tentativa, né, do governo
de flexibilizar um pouco ainda para também, né, não descapitalizar as pessoas, né, não fechar tudo de uma vez, mas a gente vai acompanhar, né, estamos esperando que o decreto seja publicado para que a gente saiba e passe para vocês, tire todas as dúvidas, inclusive já vão mandando aí as perguntas para a gente, né, a gente vai anotando aqui para poder, ao passo, né, dessa nossa apresentação aqui, a gente ir tirando todas as dúvidas, né, Lud? Pois é, Max, porque na verdade a fase vermelha é a mais restritiva e continua com esse decreto sendo a mais restritiva de todas as fases. Em segundo lugar, a fase laranja, só que essas duas fases nesse novo decreto já contaram com algumas flexibilizações que a gente não via nos decretos anteriores. Por exemplo, antes, quando a gente falava sobre fase amarela, a fase vermelha, aliás, tudo tinha que fechar, né? Na verdade, só a parte do comércio que tratava de bens essenciais, como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, poderiam funcionar. Nessa fase vermelha, como o Max falou, até o comércio vai poder funcionar no Agreste e no Sertão, só que limitado aí a um determinado horário e também aos dias, né, de segunda a sexta-feira. Nenhum estabelecimento comercial do Agreste e Sertão que não atenda ao serviço essencial à população vai poder funcionar nos finais de semana. Mas ainda assim, Max, uma outra dúvida que muita gente tem é sobre a situação dos bares e restaurantes. Agreste e Sertão entraram na fase vermelha. Lá, bares e restaurantes não vão poder funcionar, apenas no atendimento a delivery. Já aqui em Maceió, todo o litoral e a Zona da Mata vai poder funcionar sim, né? Aí seguindo as delimitações de horário, na verdade, aqui está limitado bares e restaurantes de 6 horas da manhã até as 20 horas, atendendo sim ao público. Já estamos, inclusive, de volta ao Instagram, saudando novamente ao pessoal que acompanhou essa coletiva e agora a gente volta repercutindo, entendendo melhor as informações que foram repassadas pelo governador Renan Filho e também pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Logicamente, os detalhes específicos do decreto a gente só vai poder conhecer quando esse decreto ele for publicado. Ainda não foi, deve ser publicado ainda hoje, né? Mas o governo já antecipou que o Agreste e Sertão voltam à fase vermelha e a capital, Maceió, todo o litoral e a Zona da Mata voltam à fase laranja de distanciamento social. Essas fases não são tão restritas quanto as fases vermelha e laranja dos decretos anteriores, mas continuam com uma grande restrição. Por exemplo, só para reafirmar para a galera que está chegando agora no Instagram, comércio na fase vermelha, Agreste e Sertão só vai poder funcionar de segunda a sexta-feira e bares e restaurantes não vão poder funcionar, só e com academias delivery. Também não. Academias, bares e restaurantes totalmente fechados, né? E aí o comércio é que houve essa flexibilização, né? A gente ainda vai esperar esse decreto para saber se existem outras parecidas, né? Mas o comércio vai funcionar de segunda a sexta e, né, no sábado e domingo totalmente fechado também, né? Exato. Aqui em Maceió, em todo o litoral e Zona da Mata, os bares e restaurantes vão poder funcionar atendendo ao público, só que limitando aí a sua capacidade e também o horário, limitando de 6 até as 20 horas da noite de segunda a sexta-feira. Final de semana, os bares e restaurantes também não podem funcionar, assim como as marinas, né? As marinas e os clubes em todo o estado não podem funcionar durante o final de semana, porque inclusive o secretário disse que durante os finais de semana muita gente estava aproveitando de um poder aquisitivo um pouco maior para curtir os finais de semana, né, em barcos e fazer aquela festa também. E aí, para segurar um pouco a onda nas marinas também
o governo decidiu fechar completamente as marinas. Nos finais de semana não tem funcionamento também. Também nos templos, igrejas, né, e outros locais, né, religiosos também só vão poder funcionar, né, com com 30% da sua capacidade, né? Metade, né, da capacidade do decreto que De foi anunciado na 60% para 30%, né? Então, e as academias aqui, né, na fase laranja também, seja em Maceió e qualquer lugar, no norte, no sul do estado também, na zona da mata, né, academias, templos, igrejas e enfim, só vão poder né, abrir as portas para 30% da sua capacidade total, né? Lembrando para todo mundo, né, o que é cada fase, né? Vamos, né, tentar lembrar aqui: supermercados, lojas ou estabelecimentos de rua com 400 metros quadrados, salões de belezas e barbearias apenas com horário marcado, tá? E, como eu falei, os templos, igrejas e academias com a capacidade reduzida de 60% para 30%. O governo, ele falou, inclusive, que para não impactar tanto o setor econômico, né, financeiro e a geração de empregos também, ele decidiu que neste momento ainda vai permanecer com o comércio aberto durante aí esse período, né, limitando de segunda a sexta-feira no interior, agreste e sertão. E nos finais de semana apenas os serviços essenciais. Antes a gente tinha, por exemplo, que lojas com área total maior do que 400 metros quadrados não poderiam funcionar. Ou seja, a gente tinha os shoppings, né, e as grandes galerias e o comércio realmente, né, tanto de Maceió como de Arapiraca, com várias lojas. Nada disso podia funcionar. Agora, o governador, nesse novo decreto, tanto na fase amarela, como na fase laranja, como na vermelha, vai poder funcionar sim, só que aí dentro de dias específicos e horários específicos. A gente tem muita gente comentando aqui. São muitas perguntas, no YouTube, né? Eu estou tentando escolher algumas aqui, né? O pessoal... Até pra gente tá um pouco difícil, porque Exato. A gente tá entendendo também esse decreto agora, né? Agora, uma pergunta que está se repetindo bastante é do Rairon Rafael. Ele pergunta se a Feira do Gado de 2 Riachos vai continuar funcionando. É do gado, né? A Feira do Gado de 2 Riachos vai continuar funcionando. Pelo que a gente acompanhou de todos os decretos, as feiras, elas podem continuar funcionando. A gente teve, inclusive, aqui em Maceió, uma limitação. Dia de segunda-feira não podia funcionar. Mas, nesse novo decreto, não há nada específico. Até porque o governador, junto com o presidente da AMA, eles disseram que essas questões mais específicas de cada município devem ser anunciadas pelas prefeituras, né? Exatamente, né? Eles falaram que feiras livres são tão tradicionais, né, e são tão importantes que precisam, né, ser analisadas mais à parte. Tem muita gente perguntando sobre as escolas, como ficam, as escolas públicas estão fechadas, mas e as particulares, né? Eu acho que se no momento, né, já havia pouca possibilidade, né, de voltar com as aulas, né, agora vai ficar mais difícil ainda. O retorno estava previsto para o dia 10, na verdade, né? Exato. E aí, inclusive, o governo falou que esse retorno ia ser diferenciado, né? Algumas aulas, algumas escolas, inclusive, estão adotando o ensino híbrido, que é para reduzir a capacidade de alunos dentro da sala de aulas. Então, eles dividem a sala de aula em grupos, e ali o grupo A vai de segunda, terça e quarta, o grupo B tal dia, para limitar e distanciar mais esses alunos. Mas nesse... A Charlene está aqui com a gente e está dizendo justamente isso, que na escola dos filhos dela voltou também, né? As aulas elas estão funcionando, só que em formato híbrido. Uma semana vai uma turma e na outra semana vai a turma seguinte, né? Tá tendo esse revezamento justamente. E a turma que não foi para a escola naquela semana acompanha as aulas de forma telepresencial. Agora, nesse decreto, o governador ele não tocou nesse assunto realmente desse funcionamento. Se as escolas que já adotaram o formato híbrido,
se elas vão poder continuar funcionando ou se voltam ao telepresencial. É aquela questão específica que a gente vai precisar esperar realmente a publicação do decreto para a gente ter a ciência do que realmente ficou definido. Exato, né? Tudo isso a gente vai poder, só vai poder tirar todas essas dúvidas com o decreto, mas uma das partes mais importantes também desse pronunciamento, né, do governador, dos secretários e do pessoal todo que estava envolvido é sobre uma promessa de imunizar todas as pessoas com 65 anos ou mais até abril. Eles querem concluir esse processo, né, como o próprio governador Renan Filho falou, para poder diminuir o número de mortes, seguindo o exemplo de outros estados, né, como ele citou o exemplo do estado de São Paulo, onde os números de morte caíram muito graças ao sucesso na vacinação das pessoas com mais idade, né, que eram as pessoas que eram mais vitimadas pela Covid. Hoje, a gente já vê que com novas variantes, pessoas mais jovens estão sendo acometidas e vindo a óbito também. Mas o governador ressaltou que essa era uma prioridade para terminar e concluir em abril, né, a imunização de todas as pessoas em Alagoas com 65 anos ou mais. Isso se o Ministério da Saúde ele cumprir com o cronograma que foi apresentado para o estado de Alagoas, né? A gente ainda depende realmente do envio dessas novas doses que estão sendo adquiridas de fora, estão sendo fabricadas aqui também pelo Instituto Butantan, a Coronavac no caso. Agora, Max, você falou inclusive sobre essa expectativa de redução de ocupação de leitos, né, e de novos casos com a vacinação desse público, né, da faixa etária. Hoje, inclusive, a gente tem os idosos de até 79 anos sendo vacinados, né? A partir de segunda-feira, Maceió começa a vacinar os idosos de 78 anos acima de 78 anos, né? Então, essa previsão é de que se esses envios continuarem sendo realizados dentro do cronograma que foi acertado, em abril a gente esteja vacinando os idosos acima de 65 anos. Mas deixa eu só passar um dado para vocês. Hoje, nós chegamos a 14 óbitos pela Covid-19 em 24 horas. O boletim divulgado nessa tarde pela CESAL. Dentro desse boletim, olha só o perfil de óbitos pela Covid-19, viu? Nós temos aqui as vítimas de Maceió sendo 4 homens, tá? Um de 46 anos, um de 48 anos e 2 de 52 anos. Ou seja, todos os homens que morreram em Maceió nas últimas 24 horas pela Covid-19 estão muito abaixo da faixa etária prevista para ser vacinada em abril de 2021 ainda. Apenas uma mulher morreu aqui em Maceió nas últimas 24 horas, ela tinha 86 anos. No interior, a gente tem as vítimas também abaixo aí dessa faixa etária de vacinação. Uma vítima de 56 anos, uma de 57, uma de 61 e uma de 63 e uma de 41 anos. Todas essas vítimas abaixo da faixa etária de 65 anos, que a gente tem a previsão ainda para ser vacinada, receber a primeira dose, ainda em abril. As outras vítimas tinham 69 anos, 73, 84 e 86 anos. E aí, Max, a gente chama atenção também sobre a necessidade de você decretar medidas mais restritivas para segurar a onda realmente de disseminação do vírus, porque a gente tem inclusive novas variantes da Covid-19 em circulação no Brasil, em circulação em Alagoas. Alagoas, Viçosa, Nadia já constataram a variante que foi descoberta no Amazonas, né, que é uma variante que está sendo estudada como de disseminação mais fácil. E aí, os pesquisadores são muito claros. Se a gente começar a vacinar a população em um ritmo que não atenda à demanda, né, de novos casos, a gente vai continuar com o vírus sofrendo mutações. E aí, quando a vacina chegar em grande escala e for vacinar realmente
todo o restante da população, pode ser que já não surta mais efeito. Pode ser que a gente já precise de uma outra vacina para atender aquela mutação, aquela variante do vírus. Então é uma situação muito complicada. Muita gente, inclusive aqui no YouTube, falando realmente do receio com a doença, falando do medo da ocupação de leitos, mas tem muita gente também falando sobre como enfrentar esse novo momento, que é um momento restritivo e é um momento que impacta financeiramente as famílias que mais precisam, né? As famílias que são autônomas, as famílias que têm pequenos comércios. Então tá todo mundo com medo também do grande impacto financeiro, até porque hoje nós não temos mais aquele auxílio emergencial que já era ruim, né, de 600%, de R$600 que uma família não consegue viver com R$600. Imagina agora que a gente ainda está no caminho para aprovação de um auxílio que está aí entre R$200 e R$250. Então, a gente tem novamente aquelas pessoas que estão com receio, que estão achando que a medida é certa, que queriam inclusive lockdown, e nós temos também aquelas pessoas que estão com receio da doença, mas também estão com receio de não ter como sobreviver. Pois é, a parte financeira pesa bastante, né? E é isso que divide a maioria da população, né? Sobre lockdown ou não, sobre essas medidas mais restritivas, né? Que o governo precisa realmente imprimir para a população, porque até quando pedir vai fazer algum efeito, né? Pedir para que a população não saia de casa, para que não vá numa festa, para que, né, não faça aglomerações, não está adiantando, né? O governador foi bem claro hoje, né? Falou muito sobre vacinas, né? Inclusive disse que se o presidente, né, não pedir vacinas suficientes, o governo vai continuar comprando por fora, né? Hoje no Brasil a AstraZeneca, que é parceria com a Fiocruz, né, é a que tem mais doses já compradas, né, cerca de 222 milhões de doses seguidas, né, do Butantan. Mas já foi anunciado também da Pfizer que o governo tem interesse, depois de negar 3 vezes, né, os pedidos, né, as ofertas da Pfizer. É que é muito mimimi, né, Max? Pois é, né, o famoso gato gago, né, o mimimi, né, do nosso presidente, que enrola demais e não aceita, faz pouco caso, né, e quando a gente sabe que a vacinação e o rastreamento, né, da doença são os únicos caminhos, né, e me preocupa muito, né, porque eu acompanhei a última live do Átila Yamarino, né, que é um dos especialistas, dos maiores especialistas no Brasil, e ele disse que a previsão para março realmente é a mais preocupante, porque a gente pode fechar o mês com os meses, né, março e abril, com 3 mil mortes por dia, né, e chegando no final de março, lá no final mesmo do mês, com 300 mil mortes no país. Então, aproximadamente, esse número é a previsão hoje que a gente tem, se não for feito nada mais grave. Nos últimos 7 dias, lembrando, o consórcio de imprensa, né, que acompanha aí a situação, as notificações de casos confirmados pela Covid-19 e mortes pela Covid-19, apontou mais de 10 mil mortes no Brasil em apenas 7 dias. Nos últimos dias, a gente teve uma média diária que quase chegou a 2 mil casos. 2 mil mortes por dia. E com a taxa de letalidade, que é o número de casos, né, versus o número de mortes, a taxa de letalidade cada dia mais alta. Então, a velocidade com que o vírus está se espalhando e com a velocidade com que o vírus está matando pessoas é cada dia mais alta. Os números não mentem, né, Ludi? E aí a gente retorna um pouco ao início dessa pandemia, só que numa situação completamente diferente. Eu estava comentando, inclusive, com o Max, que no início da pandemia, a gente lembrando do comportamento, demorou mais para a gente chegar a um total de casos, a um total de mortes diário. Hoje é muito rápido. Em algumas semanas atrás, a gente estava com números muito menores de casos confirmados e de óbitos pela Covid-19. A gente faz, inclusive, o boletim que a gente recebe da CESAL, nós fazemos todos os dias a matéria para informar os usuários
sobre a situação da Covid-19 aqui em Alagoas. Você pode, inclusive, conferir no portal narede.com.br, tem inclusive a matéria de hoje, falando sobre as 14 novas mortes pela Covid-19. Então, a gente acompanha diariamente. Há poucos dias atrás, eu estava fazendo matéria com 3 mortes diárias, 5 mortes diárias. De repente, pulou para 8, em seguida pulou para 10, depois para 12 e hoje nós já estamos em 14 mortes diárias pela Covid-19. Então, é muito rápido. O secretário, inclusive, falou nas últimas 2 semanas a situação em Alagoas acelerou muito e nós tivemos 50% dos óbitos. Dobrou, na verdade. Pois é, ele disse que Alagoas já teve uma fase pior, né, onde a gente teve nesses 15 dias aí que eles gostam de analisar 200 mortes, né, e hoje a gente tá há poucos dias atrás, há 5 dias atrás ele disse, a gente estava com 70 mortes nesses 15 dias e de repente pulou para 140, né, ou seja, 50%, né, de crescimento aí. Porque é muito rápido. Se a gente continuar aí nessa velocidade, vai ser muito mais rápido. A gente tem, inclusive, estados brasileiros que registraram apenas em janeiro um número de mortes maior do que em todo o ano de 2020, que a gente viveu realmente o pico aí da doença. Vamos fazer o seguinte... Rapidinho, Lud, desculpa, eu falei da taxa de letalidade, né? Foi informado, inclusive, pelo governador, que essa taxa de letalidade divulgada nesse último boletim é a maior das últimas 5 semanas. Né? Então, para você ver como realmente o crescimento, né, tá absurdo. Né? Olha, Max, a gente continua com muita gente com dúvidas aqui no YouTube do Na Rede. Isso. A gente tem o Rá Rocha, tá perguntando, inclusive, sobre os transportes municipais, né, intermunicipais. Isso. A gente volta a dizer, o governador, ele falou que o Agreste e Sertão voltam à fase vermelha de distanciamento social, com uma mudança que o comércio ele pode continuar funcionando de segunda a sexta-feira, né, atendendo a horários específicos também, só que durante o final de semana somente os serviços essenciais vão poder funcionar, academias não vão poder funcionar, bares e restaurantes não vão poder funcionar no Agreste e Sertão. Aqui em Maceió, Litoral e Zona da Mata, os bares e restaurantes vão poder funcionar, atendendo uma capacidade específica de 6 horas até as 20 horas, vai ter esse funcionamento também atendendo ao público, porque os bares e restaurantes no interior só vão poder funcionar em formato delivery. E também igrejas e templos religiosos, a gente caiu aí de 60% para 30% de sua capacidade. Então, esses foram os pontos que foram apresentados, esses pontos específicos pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, e pelo governador Renan Filho. O decreto, ele deve ser publicado ainda hoje, e a gente vai descobrir realmente como cada um desses setores vai estar apontado dentro desse decreto. A gente não tem informação precisa dos transportes intermunicipais. Então, a gente entende que continua em funcionamento, atendendo a uma capacidade que a gente vai repassar realmente quando esse decreto ele for publicado. Exato, né? Até então é como se estivesse valendo o último decreto, né? Só que a gente já percebeu que existem muitas modificações, tá? Então é bom vocês ficarem ligados aqui com a gente, né? Para a gente atualizar vocês assim que sair esse decreto, para todas essas modificaçõezinhas que com certeza foram feitas, né? Para poder beneficiar, por exemplo, os comerciantes, a gente já viu que mudou, né? Então algumas modificações foram feitas. Fiquem ligados com a gente, né? Até o comércio e os shoppings vão continuar funcionando, Vão continuar funcionando, né? Então, ó, Júni tá com a gente aqui, José Cícero Gomes, José Miguel, Tânia Quercin, Alícia Lobo, Alessandra Magalhães, Ricardo Aguiar. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui. Continuem. Muita gente com a perguntando gente sobre as aulas, né? Aulas, Isso. a gente volta a dizer, o governador ele não foi específico, né? Muitas faculdades e escolas privadas, elas estão funcionando hoje em formato híbrido, com uma parte da turma presencial e outra parte acompanhando as aulas telepresenciais, mas a gente
não sabe especificamente se até esse ensino vai continuar. Como o governador não falou nada, a gente imagina que o híbrido continue, né? Isso é até estranho, né? Porque, né, o Estado deveria, né, falar um pouco sobre isso, porque se as aulas, né, estão sendo retomadas, né, com todo o planejamento, né, no pronunciamento ele não citou em momento algum a parte da educação, né, Lúdia? O secretário de Educação não estava na coletiva. Exato. Também, né? A gente só estava com o presidente da AMA, com o secretário de Estado da Saúde, com o governador Renan Filho. São informações que a gente vai obter com a publicação desse decreto e assim que o decreto for publicado, a gente vai trazer todas as informações para vocês também no nosso site, portalnarede.com.br. Inclusive lá vocês vão poder acompanhar a situação da Covid-19 hoje, né, o número total de mortes, o número total de casos confirmados, inclusive de casos em investigação. Mais de 13 mil pessoas estão com sintomas e aguardando, aí fizeram a testagem, estão aguardando o diagnóstico, né, desses exames, dessas coletas que elas fizeram para saber se são novos casos da Covid-19 ou não. Ou seja, 13 mil casos ainda estão sob investigação. Mas todas essas informações, você está aí na tela, o endereço do nosso portal, portalnarede.com.br. Informações sobre o boletim, informações sobre a ocupação de leito, mais informações sobre essa coletiva e tudo que for de destaque realmente aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. Muito bem, então fiquem com a gente, né? Acompanhem nosso noticiário aqui também, o Na Rede também, né? Com muito jornalismo para você, não só, né, as transmissões tem no esportivas. Instagram também. E, né, estamos no Instagram ao vivo, né? Inclusive, para você que não conhece, né, o Instagram, @estamosnarede. Tem o pessoal já conectado com a gente. Para você que está no Instagram, não conhece o YouTube, tá? Vai lá no YouTube também, você acha Na Rede Oficial, você acha o nosso canal. É isso, Luiz? A gente vai ficando por aqui, mas fica aí essa dica. Pluga lá no nosso site, portalnarede.com.br, porque a qualquer momento, quando esse decreto sair, a gente vai trazer todas essas informações detalhadas para vocês. Por enquanto, a informação que fica para a gente realmente é essa. Agreste e Sertão do Estado volta à fase vermelha de distanciamento social, com o comércio podendo funcionar, só que somente de segunda a sexta-feira. Bares e restaurantes no Agreste e Sertão não podem funcionar, somente em formato de delivery. Academias também, nada de funcionamento. E aí, aqui em Maceió, região metropolitana, litoral e zona da mata, a gente tem aí a volta à fase laranja, também um pouco mais flexibilizada, com comércio funcionando, com shoppings funcionando, com bares e restaurantes funcionando, atendendo a uma capacidade de 6 às 20 horas. Templos religiosos também com 30% de sua capacidade. Agora fiquei com uma dúvida também, viu, Max? Vou esperar esse decreto sair. Se os bares e restaurantes vão poder manter música ao vivo, por exemplo, porque teve Beach Club funcionando aí nesse final de semana, alegando que não era evento, que na verdade era um bar com música ao vivo. Então a gente precisa saber realmente como é que vai ficar esses pontos também aí das regras. É a questão da fiscalização, né? Porque existem brechas, então o pessoal se aproveita, né, de certas brechas aí, né, para poder organizar seus eventos. Mas a gente lembra e pede, né, do fundo do coração, que vocês lembrem que não é momento de festa, não é momento de lazer. Esse é o momento dos mais críticos que a humanidade já passou e a gente precisa ter essa noção, né, de que trabalho apenas o essencial e cobrar dos governadores, né, de prefeitos, enfim, né, dos responsáveis aí pela nossa política, para que nos forneçam condições, né, de sobreviver a esse momento, seja ao pequeno empresário, ao médio empresário, ao funcionário público, quem seja. Né, todas as pessoas precisam, né, de um apoio agora para sobreviver durante esse momento. Né? E, né, a gente vai daqui a pouquinho começar a nossa jornada esportiva, né? Porque temos muito esporte hoje, mas podendo voltar a qualquer momento com informações, né, atualizadas sobre o próprio decreto dentro da nossa jornada esportiva também, né, Lúdia? Porque o nosso jornalismo, ele é assim, né? Ele é diversificado, né? Versátil, né? A pessoa faz o esporte, daqui a pouco está aqui comentando o jornalismo, decreto estadual. Né? Eu, inclusive, cheguei aqui, comecei a falar e nem me apresentei, né?
Pessoal, sou Ludmila Calheiros. É assim que começa, inclusive, o nosso jornalismo aqui no Na Rede. Nas próximas semanas, a gente vai ter muita informação também no nosso canal, além das informações esportivas, das nossas transmissões. Por isso, você fica aí plugado no nosso canal e também no nosso site, portalnarede.com.br, todas as informações que vocês precisam. Até a próxima!